Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Acontece no Centro Espírita. Todas as quartas-feiras aqui estamos para lhe trazer um novo tema, para falarmos sobre temas diferentes, aqueles que muitas vezes nos assaltam à curiosidade. Boa noite, Regina. Boa noite. Hoje um tema que não é que suscite grandes dúvidas, mas é um tema difícil, é um tema que vamos falar sobre Deus hoje. É verdade? Porque é daqueles temas que normalmente, inclusive, os oradores, portanto, costumam apenas apresentar aquilo que está escrito no Livro dos Espíritos, e nós temos um bocadinho o hábito até de memorizar respostas. Então hoje nós poderíamos conversar um bocadinho em tom de reflexão sobre Exatamente. como é que podemos... Conhecer Deus, aliás, vamos nos Entender debruçar Deus. precisamente no programa de hoje sobre o Criador, sobre aquele a quem muito carinhosamente chamamos Pai, como podemos entender Deus, que não é fácil para o comum mortal, não é fácil para nós em função da nossa evolução espiritual tão limitada, mas mesmo assim há muitas questões que cada vez mais nos assaltam. Aliás, já são questões colocadas há milénios, não é só de agora, tais como é que apareceu o mundo, como é que foi criado o mundo, como é que foi criado o universo, todos os seres, nomeadamente os animais, os homens, as almas, são discutidos, como eu disse, há milénios, desde a antiguidade, talvez desde que o homem adquiriu mesmo inteligência e começou a questionar-se sobre a sua existência. Allan Kardec inicia o Livro dos Espíritos com essa mesma questão. Que é Deus? Regina, por que Kardec pergunta que é Deus e não quem é Deus? O que é Deus e não quem é Deus, não é? É isso mesmo. Ora bem, é verdade, porquê? Ao fim e ao cabo, nós quando queremos conhecer alguém, perguntamos quem. Não é? Exatamente. E faz toda a diferença essa pergunta de Allan Kardec. Porquê? Porque não são os espíritos que fizeram as perguntas para depois eles próprios darem respostas. É o Allan Kardec que reorganiza o material obtido e depois vai investigar ainda mais a fundo, não é? E por isso inicia o Livro dos Espíritos com o começo, com a criação, precisamente com o Criador. E porquê que ele faz esta pergunta já com este sentido? O que é Deus e não quem é Deus? Como disseste bem, na antiguidade, desde sempre, assim que o homem começou a ter a sua inteligência racional, assim que passou a usar da sua razão, não é? Começou a questionar os fenómenos, o que acontecia, tudo o que era desconhecido, e então foi dando as suas explicações. Essas explicações eram na base do conhecimento limitado que temos, ou seja, normalmente a gente conhece, ou melhor, vamos lá, um pleonasmo, conhece o desconhecido, no sentido de que nós tentamos obter respostas em confronto com as situações que nós conhecemos e que são limitadas. Dou um exemplo, por opostos. Eu sou má porque julgo que sei o que é bom. Eu sou finito, eu julgo que existe o infinito, e por aí fora, não é? Então, nesse tipo de questões, olhávamos para coisas que não se conseguia explicar. Inicialmente, os trovões, a trovoada, a chuva, não é? O homem perguntava, mas quem faz isto? Porque sabia que não era o homem que o fazia, não é? Que era algo da natureza que acontecia inexplicavelmente. E então, aí ele tenta encontrar explicações. Os primeiros filósofos da antiguidade arranjavam explicações, como nós termos vindo de substâncias como a água, ou nós termos vindo do fogo. Depois, Platão já vem dizer que, através da teoria da reminiscência, que o homem tem um corpo e uma alma, e que essa alma traz ideias já de outras vidas, de outras reencarnações, e nessas ideias ele concebe um Criador, ele tem ideia de alguém que nos criou. Depois, mais tarde, Descartes, num período já racionalista, ele vai falar-nos nas ideias inatas, também que nós somos corpo e alma, e que a alma traz ideias inatas de
perfeição, do que é imperfeito, do que é perfeito, do que é bom, do que é mau, ideias que não se sabe de onde vieram, como é que nós as temos, mas já vêm connosco. Depois, mais tarde, Kant ainda diz que essas ideias chama-lhes ideias a priori, ou seja, nós estamos aqui a falar de filosofia, porque é disso mesmo que se trata. A grande diferença da questão colocada por Allan Kardec e a questão que se colocam no passado do ponto de vista religioso, aqueles que vão perguntar quem é o Criador ou quem são os deuses, não é? É uma questão do ponto de vista mais filosófico. Ou seja, Allan Kardec, quando pergunta que é Deus, já tomou, digamos, o partido de que sabe que existe Deus, senão perguntava, existe Deus? Exato. Não é? Ele já sabe que existe Deus, ou seja, estudou do ponto de vista filosófico, e é isso que ele vai querer indicar com essa questão, o que é Deus, porque conseguimos atingir a percepção de que tem que existir algo acima de nós, algo perfeito, porque o imperfeito não pode criar a perfeição. Certo? Exatamente. Não é? O finito, o ser material, não consegue criar o infinito. Nem pode ser finito e infinito ao mesmo tempo. Estas ideias são, digamos, as ideias primordiais dos filósofos da época. Em 1830, Paul Janet escreve um tratado de filosofia, ou seja, em 1830 é a altura em que Rivail está já em Paris a trabalhar no seu instituto como professor. E, precisamente nessa época, um filósofo francês, também ele professor, escreve um tratado de filosofia. E ele faz este apanhado do ponto de vista para entendermos o que é Deus e porque Deus é a causa primária de todas as coisas, porque é essa a resposta que temos no Livro dos Espíritos. Esse apanhado vem numa sequência de um pensamento filosófico. Ou seja, nós só podemos conhecer a causa pelos seus efeitos. E então, para conhecermos a causa, temos que falar, e era aqueles filósofos do passado, tanto Descartes como Kant, falam nas substâncias que vão conhecendo, que é as substâncias materiais, é a razão, portanto já falam de que nós temos uma razão, que essa razão é livre, que detém vontade, que é uma razão criativa, que tem imaginação, que nos distingue, não é? Dos animais, que têm uma inteligência mais autómata, mais, automatizada, instintiva, muito diferente da nossa. Ora, se nós somos um efeito de uma causa inexplicável, que não sabemos o que é, então a filosofia questiona o que é Deus, certo? E não quem é Deus, porque a religião, as religiões, ou melhor assim dizendo, transmitiu a ideia de que Deus, que nunca foi a ideia que Jesus nos transmitiu, que Deus era um velhinho de barbas brancas, sentado no seu trono. É a apresentação que nos é feita. Mesmo nós quando crianças, quando estamos a orar, oramos a Deus. Exatamente. Não é? A Deus, Pai. Eu penso que hoje já não tanto. Mas quando estamos a a orar... nossa geração ainda acontecia assim. Agora acho que os nossos filhos já aprendem de forma diferente do que realmente o que é Deus ou qual é a apresentação. Já não é aquela que nós tínhamos, mas também me recordo. Há uma sensação do nosso... Pronto, como é que eu vou dizer? Como somos muito limitados, não é? Temos um limite ainda de percepção do que está muito longe, o que é desconhecido para nós. É óbvio, quando estamos a focalizar o nosso pensamento, elevando-o ao alto, é muito difícil nós elevá-lo para algo que nós sabemos que é desconhecido e é abstrato. Claro. A fonte criadora, que nós chamamos de Deus, não é uma individualidade, não é? Não é um indivíduo, porque se fosse um indivíduo, seria material. Exatamente. Não é? Seria algo material. Portanto, é um conjunto de muita coisa que nós verdadeiramente não conhecemos, nem temos capacidade pela nossa evolução, de conhecer. Exatamente, se calhar por isso a necessidade que temos de colocar ou de dar uma forma a algo que, se não a tiver, não faz sentido. Porque ainda não conseguimos entender que realmente algo que não existe enquanto matéria possa
de alguma forma, criar alguma coisa. Vai muito para lá do nosso entendimento. Aliás, sim, nós fomos criados seguramente todos da mesma forma. Achas que nós já teríamos, que Deus já incutiu em nós esta necessidade da evolução? Não. O sentimento de que... Ou criou-nos apenas para aprendermos com as vivências, com... É assim, Deus criou-nos com a intenção de sermos, portanto, ao criar-nos, somos simples e ignorantes. Exato. Mas no sentido de que nos deu a liberdade de, por um lado, adquirirmos o conhecimento, não é? E, por outro, através da nossa vontade, irmos progredindo, praticando o bem. Exatamente. Ou seja, para sermos considerados na criação todos iguais, Deus não poderia criar uns com dons especiais e outros sem dons. Exatamente. Uns pobres, outros ricos, uns maus, exato. outros Por bons. exemplo, hoje em dia nós dizemos assim, há crianças que nascem a tocar piano aos 4 ou 5 anos. Não nasceu com um dom. Ela, em vidas anteriores, esforçou-se para aprender. Exatamente. O que significa nós, hoje em dia, se dizemos assim, não tem jeito nenhum, não temos porque não queremos. E nunca iremos ter aquela aptidão, não é? Se não nos esforçarmos por aprender. Mas também se diz que nem todos podemos ser doutores, não é? Podemos. Isso também tudo depende da forma como... Podemos não sê-lo sempre nesta vida, exato, não é? Ou sempre... Mas eu acho que de alguma forma pelo equilíbrio que a Terra necessita, não é? Que é mesmo assim, cada um tem que ter a sua função dentro de uma finalidade que é termos as coisas organizadas para que não existam só médicos. Porque senão o que é que iria acontecer se não houvessem carpinteiros ou engenheiros ou pedreiros ou pintores? Portanto, claro. Eu acho que todos temos um papel fundamental e por isso é que adquirimos o gosto por umas coisas e não por outras. Olha, eu só para concluir, que acho que é fundamental que isto fique claro. A primeira pergunta do Livro dos Espíritas, nós temos por hábito depois decorar a resposta, não é? Toda a gente sabe qual é a primeira pergunta do Livro Exatamente. Dos Espíritos e toda a gente sabe a resposta que lá está. Mas é importante verificar que essa pergunta denota logo aquilo que Kardec quis mostrar com o Livro dos Espíritos, ou seja, separar as águas do que era considerado religiões, o quem, Exatamente. do que é a ciência filosófica, que é aquilo que ele vem realmente trazer-nos, não é? Ou seja, a tal fé raciocinada, a tal vontade de atingirmos, não é, o conhecimento, não pela simples crença, não é? Só porque eu creio, não é? Mas porque eu entendo porque é que Deus é a causa, porque nós somos os efeitos. E como nada nasce espontaneamente, não é? À época, isto era falado na Universidade em Paris, nada nascia espontaneamente, portanto, tem que ter uma causa. Exatamente. Certo? Então, Exatamente. Deus é a causa. Ora, sendo a causa, depois desta primeira pergunta colocada aos espíritos, numa tentativa de perceber uma determinada definição sobre Deus, não é? Kardec questiona-lhes o que é o infinito. E de repente, logo na segunda pergunta, Exato. Ele pergunta o que é o infinito. E os espíritos respondem que o infinito é algo que não tem princípio, nem tem fim, mas que para nós é ainda desconhecido. Isto para quê? Para depois, na terceira pergunta, Allan Kardec perguntar: Deus é infinito? Porque as noções de infinito e finito eram muito discutidas em filosofia à época. E em épocas para trás, já desde o racionalismo. Então, era importante começarmos a perceber qual a natureza de Deus. Mas os espíritos alertam-nos. Ainda é desconhecido para nós. Ou seja, nós não temos capacidade de compreender o que é o infinito. Claro. Há dias eu ouvi uma explicação dada por um companheiro nosso espírita para entendermos a distinção entre o que é infinito e o que é eterno e o que é imortal. Eu achei muito interessante. Por exemplo, ele disse, imaginemos um pente, não é? Ou até podemos usar outro exemplo, para não ser igual. Lembras-te da história do feijão?
Sim, do João. Do João de feijão. De feijão. Ok, vamos imaginar um caldo de feijão, não é? Em que para baixo tem uma raiz imensa que nós não sabemos quando começa e vai até lá acima e não sabemos quando acaba, porque na historinha até vai pelas nuvens fora. Exatamente. Então vamos imaginar que Deus é o caldo de feijão, ok? Então todos os ramos somos a criação, ou seja, são os espíritos. Ora, o que é que a gente retira daí? Imortal somos nós. Porquê? Porque somos criados pelo ser eterno. Eterno não tem princípio nem tem fim, é o infinito. E só aí pertence a Deus. Porquê? Porque se houvesse um começo, se Deus tivesse um começo, ele já não era a causa primária de todas as coisas. Exatamente. Teria Alguém havido... teria... E há criado até mesmo, ele também. exatamente. Há até inclusive quem diga, se forem mais que um Deus, se forem mais deuses, a mesma razão. Se forem mais, então alguém criou aqueles todos, certo? Exatamente. Portanto, Deus tem que ser sempre a causa primária. É infinito, não sabemos quando começa a criação, nem quando acaba, nunca acaba. Portanto, e nós o que somos? Nós somos aquilo que sai do infinito e do eterno. Somos imortais. Porquê? Porque temos começo, mas também não temos fim. Vamos imaginar que estas folhas e estes ramos que saem do cal não têm fim e se espalham por todo o lado. Ok? Eu realmente sempre fui um daqueles que me questionei algumas vezes, porque dá que pensar, não é? Quando é que tudo isto começou? Bolas. Será que foi daqui? Não é? Quando é que começou? Os cientistas todos... Porque, mesmo sendo Deus infinito, tem que ter começado... Porque tudo tem um início, tudo tem um começo, não é? Tudo tem um começo. E é isso que nós falamos. Ou seja, uma mesa precisa de um carpinteiro. O carpinteiro, não é? Precisa de madeira para construir uma mesa. Só que o carpinteiro é um ser que nós podemos identificar. É um ser mortal, não é? Exato. Então, e quem fez as árvores? Porque nós podemos ir à árvore tirar a madeira, mas quem criou uma árvore? Exato. Obviamente, vêm os evolucionistas que explicaram, através da teoria de evolução das espécies, não é? Que, primeiro dos anfíbios, assim, fomos nós progredindo, a natureza, etc., viemos do mar e tudo mais, não é? A biologia explica isso muito bem. Mas onde apareceu a primeira célula, não é? Exato. E depois há outras questões que vão muito mais além. E agora fazemos uma pausa e recomendamos que todos leiam o 2º capítulo da Gênese, e vimos mais uma vez falar aqui da Gênese, que é o último livro do Allan Kardec e que normalmente nós não falamos neste livro. Quando falamos de Deus, vamos logo à primeira parte do Livro dos Espíritos. No entanto, o último livro de Allan Kardec é aquele em que ele já teve muitos anos de estudo, já aprofundou muito mais todas as matérias que trouxe no Livro dos Espíritos, que trouxe no Livro dos Médios, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Céu e Inferno. Então aqui ele vai trazer, portanto, muito mais conhecimento, não é? Vai falar-nos de forma mais aprofundada sobre Deus. Exatamente. Recomendamos assim então a leitura. E em função dessa mesma recomendação, deixem-me dizer-vos que o Kardec diz no livro A Gênese que Deus é então a suprema e soberana inteligência. É único, eterno, imutável, imaterial, todo-poderoso, de outra forma, aliás, soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições e não pode ser de outra forma. E diz ainda, em filosofia, em psicologia, em moral, em religião, só há verdade no que não se afaste um jota das qualidades essenciais da divindade. A religião perfeita será aquela em que nenhum artigo de fé esteja em oposição com essas qualidades, em que todos os dogmas possam sofrer prova desse controle sem receber nenhuma violação. Esta é uma transcrição da Gênese, Regina. Exatamente, que nos leva,
Portanto, é, digamos, a síntese da reflexão que Allan Kardec faz sobre a natureza de Deus. Exatamente. E qual será a sua natureza? Que são os seus atributos. Exatamente. Não é? Os atributos de Deus que ele aí diz, e bem, já falámos sobre é eterno, é soberanamente bom e justo. Porquê? Porque é que Deus é soberanamente bom e justo. E isso pela reflexão lógica, não é? Que fizeram os filósofos e os espíritos superiores em 1857 assim respondem, em conformidade com aquilo que a filosofia também já vinha a desenvolver, não é? Exatamente. Ou seja, que Deus tem que ter todas as perfeições, por isso, soberanamente perfeito. Perfeito, exatamente. Justo, porque não pode ser injusto. Porque se for injusto, não pode ser criador, não é? Exatamente. Porque cria-nos todos iguais, não nos cria maus e bons, não nos cria ricos e pobres, não nos cria com deficiência ou sem deficiência. Sim. E lá está, vem aí e a questão em relação às religiões, a questão de imponderabilidade. Ora, Deus é imaterial. Sendo imaterial, não pode ser uma figura. Exatamente. Não se pode apresentar como uma personalidade. Imutável. O que nos leva a lembrar, por exemplo, quando Moisés, não é, recebe os 10 mandamentos, foi Deus que apareceu à frente dele a ditar os 10 mandamentos? Exato. Foi? Vamos lá pensar. Vamos refletir, não é? Repara, se Deus é imaterial, não tem forma. Exatamente. Não Ou seja, ele tem que estar em todo o lado. Exato. Certo? Se os espíritos mais elevados têm o poder da ubiquidade, então Deus, que os criou, está em todo o lado, como um fluido universal em todo o lado. Não terá sido Deus. Foi Deus que se apresentou. Claro não é? Claro. Hoje, nós, através do estudo... superior, porque eles já existem desde sempre, não é? Exatamente. Porque a evolução não é feita agora. Já há espíritos que evoluíram há muitos séculos, milénios, não é? E que nessa altura terá sido... Também não é nada Aliás, espantoso. Moisés seria como nós chamamos agora, e porque lhes demos o nome, Kardec deu um médium, não é? Certo. E que de alguma forma... com uma missão muito especial, não é? Exatamente. Que veio ali trazer leis dos homens, mas ao mesmo tempo trazer a lei natural, que é aquela que, pronto, tem em conta a prática do bem, levar o homem a praticar o bem, porque senão seriam todos animais, e na época o comportamento do homem era realmente ainda bastante instintivo, muito materializado, não é? Então era preciso virem aquelas leis que aparentemente nós hoje olhamos com esses olhos, eram muito duras e rígidas, não é? Não matarás, não roubarás, mas era necessário que assim fosse. E, claro, aliás, na perspectiva dele, foi Deus que as ditou, porque é de Deus que emanam essas leis, não é? Que são as leis que regem o próprio universo, aplicadas, lá está, ao nosso orbe terrestre, que está ainda nesta evolução, ainda muito primária. Exatamente, e que ainda hoje, de alguma forma, nos guiam, sejamos católicos, não católicos, espíritas, não espíritas, ainda hoje, de alguma forma, guiam a nossa forma de estar, a nossa conduta na Terra. Ou seja, por isso, se uma religião diz que o Deus Criador é um ser individual, já não está de acordo com aquilo que os espíritos... Isto é um exemplo. Exatamente. Certo? Portanto, o que está a Kardec a sugerir, não é por orientação dos espíritos, é que analisemos a natureza de Deus, se é que na nossa limitada perspectiva, vamos reforçar na nossa limitada evolução, porque o nosso conhecimento ainda é só aquilo que os nossos olhos alcançam, não é? No entanto, por exemplo, e a propósito que os olhos alcançam, o materialismo, não é? Teima sempre em arranjar argumentos contra. E o próprio Kardec, à época, já contra-argumentava dizendo, então o espaço profundo, por exemplo, nós sabemos que, através da movimentação de alguns astros, outros estão naquele lugar mesmo sem os vermos lá, não é? Hoje em dia, através de aparelhagens, nós sabemos, por exemplo, que uma mancha escura que passa à frente de determinada estrela significa que, não é? Pela luz que emitiu, o tempo que emitiu, etc., aquela energia, significa que está lá qualquer coisa, não é? Está lá um planeta. Exato. Então, nós tiramos essa ilação
do que conhecemos. Por isso é que nós justificamos e fundamentamos esta reflexão filosófica de que Deus existe, não é? Através do raciocínio lógico. Exatamente. Dos espíritos hoje, muito daqueles espíritos com uma certa evolução que acompanham as casas espíritas, que nos acompanham, que nos vão transmitindo de alguma forma, ou que nos vão tentando transmitir o que é o além, o lado de lá, eles próprios não têm e reforçam essa ideia e nos dizem que nem eles conseguem e estão do lado de lá, fora da matéria, com outra visão completamente diferente da nossa, nem eles próprios conseguem definir o que é Deus. Porque é muito para lá do nosso entendimento. Por isso te pergunto, será possível provarmos a existência de Deus, mesmo sabendo no nosso íntimo que Ele existe? Ou seja, nós estamos... Podemos provar a sua existência? Podemos provar pelos seus efeitos. É o tal princípio da causalidade que estávamos aqui a falar, e nós vemos como provas de Deus os seus efeitos, que somos nós e a criação. Exatamente. Ou seja, em tudo aquilo que nós vemos que a mão do homem não é possível, porque nós estamos sempre a tentar, nós tão pequeninos, estamos sempre a tentar equiparar-nos a Deus, não é? Tanto que os deuses criados na Antiguidade, da Roma e na Grécia, eram sempre parecidos com aquilo que nós conhecíamos, com os seres humanos. Então, onde é que nós vamos encontrar, não é, as provas da existência de Deus? Olhem, a nossa alma, não é? O nosso espírito. O nosso espírito, como é que surgiu o espírito? Como é que surge o pensamento, a ação, a consciência, chamem o que quiserem, de onde é que surge? Não surge do corpo. Nós sabemos que um corpo morto, nós sabemos que não produz efeito absolutamente nenhum. Aliás, produz, desaparece, não é? Mas se temos provas de que os espíritos se vêm comunicar, então, de onde surgem esses espíritos? Depois os outros efeitos é nós só olharmos para o universo. A gente olha para o universo, vê o equilíbrio dos planetas, vê as leis que regem o universo, a perfeição em tudo. Aliás, nós olhamos para o ser humano, não é? Para aqueles que estudam mais as áreas da anatomia, da biologia, eles são os próprios a dizer, é perfeito. O ser humano é perfeito, não é? Exatamente. Então é aí que nós vamos encontrar nos efeitos da natureza, dos animais, dos espíritos, dos planetas, dos orbitais. Nós vamos encontrar no universo o resultado da criação e provamos que realmente nós não somos capazes de o fazer. Nós, enquanto seres materiais, nunca na vida seríamos capazes de os fazer. Não poderia. Não temos ainda condições para isso. Nem a própria ciência consegue. Nem a própria ciência. Não há. Pode vir o ser mais evoluído, mais inteligente do mundo, que há coisas que não conseguem de forma nenhuma. Não conseguimos produzir, não conseguimos fazer. Ele preocupa-se connosco. Deus está em toda a parte. Eu digo connosco de uma forma abrangente. Connosco, com todas as criaturas, é uma pergunta que todos fazem, porque normalmente a gente pensa assim, eu vou fazer uma prece a Deus, vou-lhe pedir, por favor, que oriente a minha vida, que dê uma olhada e me dê uma ajudinha agora aqui, nesta situação mais complicada, mais difícil, não é? Claro, então, claro. Depois, engraçado, aconteceu isso comigo quando li o Livro dos Espíritos, quando tinha 13, 14 anos. Porque antes dessa época, eu como não professava nenhuma religião, portanto, como não, apesar da família ser católica, nós não frequentávamos igreja, nem frequentávamos nenhum templo, portanto, eu estava liberta, digamos, daquelas rituais ou normas religiosas. E por isso, as minhas preces, as minhas orações, era para um Deus que eu já queria, não é? Mas eu era um indivíduo. Era um ser que eu quase que semelhava a Jesus. Identificava Deus e Jesus, quase, na minha ideia, na época. Era essa a ideia que eu tinha. Depois, quando li o Livro dos Espíritos, eu fiquei com a noção que Jesus era tão grande, era algo distante. Foi a primeira sensação que eu tive, mas Deus está muito longe. Ou seja, imaginei assim, alguém, uma evolução tão grande, não é? Que estaria longe. Engano. Se nós estudarmos a Gênese,
de forma mais atenta, vamos perceber que Deus está desde a nossa moléculazinha mais pequenina, ao átomo, até ao universo. Porquê? Há pouco falava da ubiquidade. Deus, os espíritos não conseguem, através de palavras, nos dizer o que é Deus, não é? Mas nós conseguimos perceber mais ou menos que se nós somos, não é, um espírito com um perispírito, e o perispírito é algo material, sem essa parte material o espírito não tem forma. Diríamos que aqueles espíritos mais elevados e espíritos puros têm a parte perispiritual quase que é completamente etérea, não é? Exato. Então, Deus seria uma espécie de fluido, um fluido universal que está em todo lado. Preocupa-nos, porque preocupa-se, sim, preocupa-se connosco. E sabe o que desejamos, sim. Porque quando temos um pensamento... Mas não interfere. Ele não interfere, mas... O livre-arbítrio é nosso. O livre-arbítrio é nosso. Aliás, por isso é que, e está bem explicado em toda a literatura espírita, que Deus não castiga ninguém, não é? Essa ideia que havia de um Deus castigador, claro. nem faria sentido, porque Deus é justo, não é? Nem há injustiças no mundo. Já falámos isso de outras vezes. Exatamente. Agora, o Deus que nos acompanha e que está sempre perto do nosso pensamento, da nossa consciência, dá-nos a força, dá-nos a liberdade, dá-nos a autonomia, proporciona-nos o impulso para que possamos agir com vontade, com imaginação, que é isso que nos faz diferente, não é? Dos seres da criação menos evoluídos. E preocupa-se porquê? Porque o anseio, não é, de o Deus Criador, que é Pai, porque somos filhos, não é? É de que nós consigamos evoluir sempre. Evoluir sempre. Aliás, esse é o nosso propósito, é óbvio que sim. Portanto, há preocupação no sentido de que Ele deseja o nosso bem. Ele quer que a gente... É certo que a nossa verbalização neste momento, é muito limitada, mas só assim nós é que conseguimos falar, claro, e entender minimamente aquilo que nos é pedido e que Jesus nos pediu. Exatamente. De alguma forma é evoluirmos, acima de tudo amarmos uns aos outros, porque se somos criados pelo Deus que sabemos que existe, seremos irmãos e por isso teremos que ter essa noção de que não é só a fazer parte da evolução, faz parte também essa ligação entre todos, mesmo que obviamente não nos conhecemos, porque na mesma cidade não nos conhecemos todos, porque é impossível no mesmo bairro, às vezes até na mesma casa, como é que nos vamos conhecer no mundo inteiro. Mas é esse o objetivo, é precisamente crescermos pensando em todas estas situações. Algum dia veremos Deus? Penso que muitos de nós questionam-se assim, será que vamos conseguir ver Deus? É porque se ele é imaterial, não é? Se nós para vermos Deus teremos que chegar... Kardec faz também essas reflexões e também coloca essa questão e ele responde textualmente: ver Deus com os olhos do corpo, não. Nunca conseguiríamos ver Deus com os olhos físicos, não é? Agora, se um espírito puro consegue ver Deus, eles dizem que sim. O espírito puro consegue ver Deus, não no sentido de ver com olhos, e lá estamos nós a entrar num caminho e no desconhecido, não é? Porque se nós ainda não alcançamos essa evolução espiritual, ainda está tão limitada à matéria, como é que nós vamos conseguir entender a forma como os espíritos conseguem perceber ou entender Deus? Daí que o tema, inclusive, do programa seja: será que conseguimos entender Deus? Ou como podemos entender Deus? De forma limitada, Allan Kardec trouxe-nos, juntamente com os espíritos, essas respostas. Ou seja, o nosso caminho para entender Deus é através da reflexão filosófica, lógica, não da mera crença, claro, não é? E ao mesmo tempo, a ciência está a acompanhar a reflexão filosófica. Porque hoje em dia, os próprios físicos, os próprios cientistas
à procura, digamos, da partícula de Deus, o que é que criou, o que é que estava por trás do Big Bang, já muitos deles chegam a escrever livros dizendo e afirmando o mesmo. Não é possível algo sair do nada. Claro. O nada não existe. Exato. Portanto, algo tem que estar por detrás de tudo, inclusive da matéria. E então a própria ciência um dia, e que está para breve, porque muitos, como eu digo, já vão escrevendo, físicos de renome vão escrevendo sobre isso, então está para breve a própria ciência ter que começar a partir dessa, digamos, dessa reflexão filosófica, porque a filosofia é uma ciência, quer se queira, quer não, é uma ciência, e então partir daí para nós voltarmos à escola e começarmos de novo a falar de moral, de ciências morais, de ciências filosóficas como essenciais para a reflexão, para a aprendizagem e evolução do ser humano, que foi algo que já houve, já teve há séculos atrás, há cerca de um século e meio, nas escolas, na Europa, e depois foi retirado quando a chegada do materialismo não era importante, inclusive a psicologia há 150, 200 anos atrás, no início, ela falava da moral, da consciência, da alma. Hoje em dia a psicologia fala do ser físico, não é? Desapareceu completamente a visão que tínhamos antes. Mas isto é apenas um breve tempo de alguma para... forma, tu achas que os governantes, eles próprios também, se calhar, não terão muito interesse em que isso se saiba, que se conheça mais de perto o nosso Criador, até porque dentro de todo este materialismo, não é? Se calhar será um pouco complicado dos governos, para... A questão aqui dos governos, saber-se da relação com os homens... saber-se o que é que se deve fazer, que da forma como se agir, é um bocado complicado, não lhes interessa. Não interessa porque isso retira-lhes poder. Exatamente. E sabes como? Porque é assim, o Espiritismo vem dizer que nós somos livres, nós temos o livre-arbítrio de decidir, de escolher as nossas vidas. Nós, nesta vida, somos médicos, na próxima podemos ser músicos, na outra podemos ser carpinteiros. Nós podemos escolher o que quisermos em conformidade com aquilo, com os erros que vamos fazendo, não é? E para um governante, ele deseja que os cidadãos, não é, sejam submissos. E nós sabemos que não temos que se submeter a nada. A única submissão é à lei natural. Exato. E não estamos a instigar a anarquia, mas estamos a dizer que a lei dos homens não é justa. Às vezes é necessária, mas a mais justa de todas é a justiça divina, é a lei natural, é a lei de Deus. Então, como os homens ainda vivem muito a parte material, os governos, não é? Os governadores, digamos assim, materiais dos países, não desejam muito que a gente faça estas reflexões, que a gente pense, que a gente deseje progredir, que a gente questione. É por isso que é tão importante do ponto de vista da educação. As crianças e os jovens pudessem na escola terem liberdade de aprender. Exatamente. Terem liberdade de escolher as matérias que querem aprender. Terem mais liberdade. As pessoas estão tão habituadas a memorizar e a decorar tudo que fazer 4º ano, 7º ano é um absurdo. Porque decoram aquilo e vão para a vida profissional e relacional e não sabem nada. E essa é uma verdade que nós sabemos, não é? Mas pior ainda, porque pelos vistos até um determinado ano, penso que até o 9º, nem sequer chumbam independentemente de saberem ou não saberem. Eu tenho a minha opinião sobre isso. E as preparações não têm nada a ver com aquilo que era no nosso tempo. Mas o errado não é não reprovar. O errado, o que acontece é que a tendência é colocar materiais iguais para todos, não é? E pedir a todas as crianças daquela idade que atinjam os mesmos objetivos. E nós sabemos, não há duas pessoas iguais. Não há. Como é que duas crianças completamente diferentes, têm a mesma idade, é certo, mas que tiveram passados tão distintos, vão conseguir ter a mesma vontade, a mesma aptidão de estudar aqueles assuntos? Não vão, nunca vão. Há sempre uma que vai adorar a matéria de história e a outra que vai odiar.
Há sempre uma que vai amar português e a outra vai amar matemática e detestar português. Então nós dizemos assim, mas depois só estudam aquilo que gostam ou que querem. Era, não era? Mas não. Porquê? Há formas, e então aí é que os educadores, a própria preparação dos educadores, e Rieweil trabalhou muito isso na sua proposta de pedagogia, ou melhor, na sua proposta de plano de educação a pôr na função pública, a pôr em prática na função pública, apostava muito na formação dos educadores. Ele também já falava nisso, e hoje em dia era atual, estaria muito atual se isso fosse pôr em prática. Ou seja, o educador tem que olhar para a criança e saber que elas são diferentes. Então tem que as cativar. Nós todos lemos o Príncipezinho, achamos fantástico do ponto de vista filosófico, retiramos de lá aquela máxima tão importante que nós devemos cativar a criança, não é? A outra pessoa, neste caso, é uma fábula, pronto, é diferente, mas adaptando à realidade, por exemplo, à escolarização à escola, nós ignoramos isso completamente. E então é muito mais fácil darmos aos professores um manual igual para toda a gente, depois quem passou, passou, quem não passou, não passou, e se não passar ninguém, prontos, paciência, porque ninguém tem culpa. E saímos da matéria de Deus. E a propósito, desculpa lá. Saímos, eu queria entrar na matéria de Deus seguindo isto. Porquê? Porque de alguma forma, que é uma ideia que eu tenho, é que se calhar estas formações dos próprios professores, não chamaremos evangelizadores, porque isso terá a ver com o evangelho, mas quem está na educação, não é? Se calhar as primeiras formações deveriam ser precisamente essas, tentar perceber não é quem é Deus nem que é Deus, é o que é que Deus pretende de nós. E realmente, se de alguma forma conseguíssemos perceber concretamente esses pormenores que são extremamente importantes, se calhar quando fôssemos transportar ou poderíamos colocar à disposição da educação toda essa aprendizagem. Obviamente que não é ensinar que é Deus, mas perceber que Deus tem em nós um objetivo e que esse objetivo nós conseguiríamos levá-lo muito mais além com as crianças. Pois, aí temos de ter só um bocadinho de cuidado para que não se entenda que Deus, quando nos criou... Não, mas neste sentido, quando Deus nos criou, não tem uma intenção que não seja a lei do amor. Ou seja, Ele, o que espera de nós apenas é amor. É só isso, não é? Exatamente. Mas nós estamos na Terra para... Porque se estamos as para religiões... aprender, isso. Nós também podemos ensinar com amor. Isso mesmo. Só que as religiões transmitiam que Deus nos criou, não é? Perfeitos, e de repente pecamos e estamos aqui todos a pagar com o karma e que não é realidade e que não tem nada a ver com o espiritismo. E por isso que tu falas era muito importante. Se nós na escola, desde pequenos, não é? Quer dizer, mas isto não é uma proposta nova. Não é? Há propostas de filosofia para crianças, de pôr as crianças a pensar, que já têm 30 anos de existência, ou 40, dos anos 80, portanto, e que nós podíamos, o próprio espiritismo, se pudesse ser cadeira na escola como uma ciência filosófica de estudo, eu já nem diria na escola dos mais pequenos, mas, por exemplo, como introdução à filosofia, juntamente, tal como se fala de Platão, de Descartes, de Kant, de Hegel, de outros filósofos, não é? Por que não falar da Teodiceia de Leibniz, que ninguém fala, não é? E a Teodiceia que tem muito a ver, não é, com o espiritismo, como ciência filosófica, tem muito a ver com as explicações, não com o espiritismo em si, mas com as explicações, por exemplo, dos princípios de causalidade, que depois nós entendemos, não é? E falámos hoje aqui, que nós somos efeito de uma causa. Então, porquê é que isso não volta às universidades? Porquê é que isso não volta ao estudo da filosofia? Pode ser que um dia. Pode ser. Espíritas, juntem-se, unam-se. Vocês têm estudos de filosofia, não é? Estava na hora de estudarem talvez um pouco mais. Também é preciso conhecer bem o espiritismo. Aliás, eu penso que tem que começar um pouco por aí. Os professores espíritas não organizarem já com um luio para que isso não...
não é isso que se diz, mas aos poucos poderem ir introduzindo alguns aspectos fundamentais da doutrina, não ligando à parte da religião, porque isso pode ferir suscetibilidades, e nós sabemos perfeitamente que quem estuda não são só espíritas, ou não são só católicos, ou não são só muçulmanos, ou não são só seja o que for, e portanto tem que haver de alguma forma esse respeito, digamos assim, mas há conceitos que podem ser, como tu dizes, introduzidos. E é assim, o Ney Lobo, que é um filósofo espírita, que já partiu para o outro lado recentemente, ele tem uma literatura imensa de filosofia espírita da educação, que bastava qualquer professor pegar naquilo e tentar pôr em prática. O próprio Herculano Pires, que nós temos aqui um livrinho para falar dele, então, à parte da Herculano Pires espírita, também fala muito sobre pedagogia espírita e sobre diálogo interreligioso, até nas propostas para as escolas. Já que há pouco estávamos a falar de ciência, recomendamos aqui a leitura de um livrinho que se chama Ciência Espírita, do José Herculano Pires. E já que estamos a aproximar-nos do Natal, esta é uma visão inclusive à luz da ciência espírita, por exemplo, o tratamento das doenças. Um exemplo só. Depois, como prenda de Natal, mais uma sugestão. Trazemos aqui um livro, porque é época, eu estou a ler e não, é época de falar de Jesus, não é? Muito mais de Jesus do que outras coisas, e então à época de Jesus temos este romance que é um dos melhores que já lemos, que já li até hoje, Paulo e Estevão. Vocês têm que ler e perder o medo, desculpem lá, de olhar e ver que é assim um livro grosso. Este é daqueles livros que já lemos 2 vezes, outras pessoas já leram mais 2 e 3 vezes, porque a história é tão comovente, é tão linda, por cima é uma história verdadeira, real, que acontece no tempo de Jesus Cristo, com os cristãos. Portanto, é uma recomendação, uma excelente prenda de Natal, ainda por cima preço, custos mesmo muito baixos. Muito baixos. Aliás, para de alguma forma, se pretenderem adquirir literatura espírita, estes livros, os livros que a Regina também vem outra vez aqui, a recomendação de que a Gênese, que se vende aqui na Acheve, é a Gênese traduzida da 3ª edição, portanto é a Gênese anterior à 5ª edição, que foi adulterada. Por isso tenham também um bocadinho cuidado quando comprarem a Gênese, olhem se a tiverem lá em casa, porque se for uma tradução da 5ª edição, ela está absolutamente incompleta, tem cerca de 400 trechos que foram todos adulterados, trocados, retirados do original. Portanto, por favor, tenham atenção a isso. Estava eu a dizer, antes de Regina fazer essa chamada de atenção, que realmente, se pretenderem, a Acheve tem uma biblioteca imensa, poderão inclusivamente, através do nosso programa, da nossa página no Facebook, através do YouTube ou através do nosso e-mail, acontece no centroespírita@gmail.com, solicitar inclusivamente livros que podem ser enviados à cobrança sem qualquer tipo de problema. Se vem à Acheve, já sabe, às segundas ou às sextas poderá adquiri-los. É como a Regina diz, eles estão quase a preço de saldo. Poderá também fazer aquilo que eu não foquei no início do programa de hoje, mas que teremos sempre tempo de o fazer. Se nos quiserem enviar as vossas questões, sugestões para temas em debate no nosso programa, poderão fazê-lo através dos meios que já referi e que vou repetir, vão passar em rodapé. Acontece no centroespírita@gmail.com, é o nosso e-mail, portanto poderá enviar-nos as suas sugestões, ou então diretamente nos canais da TV Espírita, ou no Facebook, ou mesmo no YouTube. E agora, Regina, deixa-me só fazer-te uma referência, que realmente a última pergunta sobre a qual falámos hoje, algum dia veremos Deus. Olha, eu não sei se nem é a minha preocupação ver Deus desta forma como a questão foi colocada, porque eu acho que nós já vemos Deus todos os dias, nas pequenas coisinhas do dia-a-dia, da vida, no sorriso do outro.
muitas vezes daquele que vem atravessando uma fase difícil, não é? Um sofrimento em que andamos, só uma pequena palavra, dizemos um sorriso, através daquelas crianças que ainda não percebem bem o que é a vida, obviamente, mas que nos sorriem de volta, e muitas vezes vivem em ambientes algo difíceis, algo complicados. Estamos perto do Natal, aliás, não é só falarmos sobre Deus ou sobre Jesus, que iremos falar num próximo programa, mas de alguma forma também, se calhar, é colocarmos em prática. Não é falar de quem nos criou, porque se calhar importa-nos mais também, e principalmente nesta época, em todas as épocas, mas relembramos esta porque é uma época especial, é uma época especial do ano, em que realmente deveremos dar mais de nós e se calhar aí conseguiremos ver Deus diário, não é? Das ações que tivermos, sim, vamos conseguir ver Deus com toda a certeza. Tu dizes, não sei se o tempo já está coisa. Estamos no limite, mas dá para mais uma palavra. Não, era só para dizer que realmente nós, no tempo ocupado que temos, é muito raro pegar nos filhos, e especialmente quando são pequeninos, que ainda não têm certos vícios e não têm outras vontades, e levá-los até à beira-mar, até à beira do rio, mesmo debaixo de chuva, ver as árvores, passear no parque, tudo isso que nós temos à nossa disposição e à nossa volta, nós parece que não vemos. Vamos ver montras, passamos fins de semana a ver montras, a ver edificações criadas pelo homem, mas aquela beleza maravilhosa que não é substituída por outra, nós realmente não mostramos aos nossos filhos. Então é uma oportunidade muito simples. E temos tanto que ver. Chegar ao à fim nossa de semana, volta, à volta do local onde vivemos. Mostrar as coisas maravilhosas que existem, animais à solta, em liberdade, mostrar isso. E quando as crianças perguntam, nós explicarmos. Exatamente. Nós, no programa passado, falávamos realmente nesta época de Natal, que se calhar os presentes não são muito importantes. Nós sabemos que para algumas crianças são importantes, nem que seja uma coisinha, uma lembrançazinha, porque faz os pequenitos sorrir, torna-os felizes. Obviamente que essa é a parte material da coisa, não é? Que nos habituámos durante anos e anos e anos, séculos, a que fosse assim, e, portanto, de alguma forma, não queremos de maneira nenhuma dizer que é errado. Obviamente dentro de uma justa medida, mas também era importante. Temos tantas crianças, por exemplo, que a ACHEV, de alguma forma, também ajuda, de famílias que a ACHEV ajuda, e outras instituições. Quando falamos da ACHEV é porque realmente nós dedicamos parte do nosso tempo precisamente nesse auxílio e em outras tarefas que aqui desenvolvemos, como, por exemplo, o que acontece no Centro Espírita, transmitido pela TV Espírita. Mas será importante também ver aqueles brinqueditos que, se calhar, os vossos filhos já não usam com tanta frequência, ou que têm, se calhar, um risquito, ou uma boneca já não tem um botão no vestido. Há muita criança que não sabe o que é. E fica a sugestão, porque não reunir esse, em vez de deitarem para o lixo, aquilo que possa ser de alguma forma aproveitado, e fazerem isso mesmo, deixarem instituições em lares de crianças, em casas. Eu julgo que trabalhem já muitas pessoas vão fazendo. Mas é a sugestão que nos compete fazer, e realmente para tornarmos esta época mais brilhante, mais alegre, para nós e para os outros. Não é assim, Regina? Certo. Estamos a chegar ao fim. Para a semana vamos falar de Jesus. Jesus. Exatamente. Mais um daqueles temas fantásticos e difíceis. E vai estar aqui também. Vamos ter Arnaldo Costeira também convidado na próxima semana. Como sempre, é um prazer estar consigo. É um prazer estar consigo, é um prazer poder fazer este programa e estarmos aqui à conversa durante estes 45, 50 minutos, porque é muito bom continuarmos de dia para dia a aprendermos, e eu falo para mim, eu tenho aprendido bastante. Estamos todos a estudar em conjunto. Já que leio pouco, o Paulo e o Estevão, eu não sei onde é que vou, mas ainda li pouco, e vou tentar terminar o livro, porque realmente toda a gente fala que é um livro fantástico. Estamos cá para isso. Estaremos cá na próxima semana, então.
quarta-feira, pelas 9 horas da noite. Mais uma vez, contamos com a sua companhia. Até lá, muita paz e muito obrigado. Boa noite. Beijo.